66 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 238 Visão do Destruidor, Prólogo do Carnaval. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Oh Zeta, você era uma pessoa tão boa. Ah não, quero dizer um bom dragão. O mecanismo de conversão de matéria era escuro e lustroso. Embora todos os tipos de linhas grossas se misturassem em sua superfície, sua aparência estética de alta tecnologia não foi perdida. À medida que o Sumo acariciava, ele gostava cada vez mais dele. Quanto mais ele olhava, mais feliz ele ficava. Seus olhos também brilharam. A primeira vez que ele matou Zeta, ele recebeu um baú de prata e obteve o projeto da bicicleta de energia. Sumo pensou que só seria capaz de fabricá-lo durante os estágios posteriores do desenvolvimento da tecnologia no terreno baúdio. No entanto, nessa fase, não haveria muito uso para uma bicicleta. No entanto, foi com esse design que as duras condições para desbloquear o mecanismo de conversão de matéria foram alcançadas. O preço do desbloqueio foi naturalmente o design do projeto da bicicleta energética. Ele atuou como uma chave e desapareceu para sempre depois de ser consumido pelo cubo. No entanto, tal projeto era insignificante em comparação com o mecanismo de conversão de matéria à sua frente. Ele definitivamente teve sorte. A princípio, pensei que o motor seria a parte mais difícil de construir um navio que pudesse navegar em meio a um dilúvio, mas agora só preciso inserir o motor de conversão de matéria em. Haverá tanta água ao redor. O que significa que eu possuo energia limitada. Existem 2.000 pontos de durabilidade. Se eu ligar o motor 12 horas por dia e desligá-lo nas 12 horas restantes, a durabilidade não mudará. Isso é muito mais OP do que a habilidade especial indestrutibilidade. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais animado Sumo ficava. Ele pegou o motor e foi para a sala no terceiro andar. Ele se sentou no sofá e continuou sua pesquisa. De acordo com a sua visão anterior, usar o contratorpedeiro como modelo para construir um grande navio era um sonho irreal, mas agora, ele poderia incorporá-lo totalmente ao plano de desenvolvimento do abrigo. Falando em materiais, ainda havia cerca de 10.000 unidades de blocos de ferro e cobre no abrigo. Enquanto ele pudesse encontrar uma maneira de construir uma fornalha, haveria um suprimento constante de aço de alta resistência, bem como peças. Naquela época, mesmo que ele quisesse fabricar a estrutura do casco de um grande navio e as várias estruturas internas, os materiais que ele tinha em mãos eram absolutamente mais do que suficientes. Quanto ao coração do navio, e o componente mais importante da embarcação, o motor, ele agora tinha um motor de conversão de material que poderia substituí-lo. Com ele, mais o motor de popa que adquiriu do povo leão, alimentar o navio não era um problema, desde que ele atualizasse o tamanho do motor de popa. Os dois pontos mais críticos foram agora resolvidos e a preparação para os recursos restantes estava em andamento. Para as armas, ele primeiro teve que construir a fornalha e adquirir os materiais-chave. Em seguida, ele poderia atualizar a máquina de fabricação de armas térmicas a laser para construir armas de pequeno e médio porte e instalar dezenas, ou mesmo centenas, de lançadores de RPG na grande nave. Se alguma raça estrangeira viesse atrapalhar sua viagem, os RPGs não teriam misericórdia. Como era uma das armas portáteis mais ferozes, ele seria capaz de lidar até mesmo com um grupo considerável de raças míticas e estrangeiras. Acumular suprimentos era ainda mais fácil. Após esse desastre de bem-estar, ele não precisaria se preocupar com comida, mesmo que acabasse flutuando sem rumo na água por 1 ou 2 anos. Bom Deus, o mecanismo de conversão de material sozinho reviveu minhas perspectivas futuras. Ainda não posso dizer que posso construir o destruidor em sua totalidade, mas contanto que eu complete as 3 partes principais, posso garantir minha sobrevivência durante este desastre de inundação. Atualmente, o abrigo estava apenas no nível 3.
Ele precisaria sobreviver ao desastre do bem-estar antes de poder atualizar e usar o projeto do destruidor. Olhando para o motor à sua frente, Sumo só conseguiu suprimir seu coração inquieto primeiro. Ele desligou o motor e começou a preparar o jantar. Não muito tempo depois, Mori desceu seguindo a fragrância do arroz fumegante. Ele encontrou Sumo de muito bom humor, cozinhando com um sorriso no rosto. Depois de olhar para ele por um tempo, Mori tocou a nuca e sentou no chão, rindo estupidamente e imitando a risada de Sumo, fazendo Oreo revirar os olhos. Claro, Sumo tinha motivos para estar feliz. Ele acabara de resolver um grande problema. Sumo agora estava cheio de confiança para enfrentar a visão que ele tinha visto na simulação de desastre da divulgação do segredo celestial. Ele começou a cozinhar ainda mais rápido. No entanto, o abrigo estava agora com falta de suprimentos. Sobrou pouco arroz e farinha. Eles poderiam comer por 2 dias, no máximo, antes que os suprimentos do abrigo se esgotassem. No entanto, o dia da colheita estava chegando, então Sumo não economizou nos ingredientes ou porções da refeição. Ele puxou uma grande panela de macarrão elástico. Combinado com os legumes e temperos que ainda estavam disponíveis no abrigo, foram feitas 15 tigelas do macarrão de óleo quente extremamente recheado. Esses macarrão de óleo quente eram muito oleosos. Mesmo que houvesse algum repolho de energia psíquica ao lado, esse macarrão ainda seria considerado extremamente oleoso na sociedade moderna. No entanto, eles foram ótimos no deserto do juízo final. Esta foi a primeira vez que Mori comeu macarrão com óleo quente. Depois de hesitar brevemente, ele lutou para engolir o primeiro pedaço de macarrão. Depois disso, quase sem parar, uma tempestade de sons de sucção ecoou por todo o abrigo. Durante esta refeição, sem incluir Oreo, Big Spark Small Spark, Sumo e Mori sozinhos terminaram 8 tigelas do macarrão. Depois que o macarrão elástico foi consumido, a fragrância do óleo e dos vegetais ainda permanecia incessantemente em suas bocas. Mori, ó Mori. Depois de comer tanto da comida que eu cozinhei, você vai ter que trabalhar duro esta noite. Sumo deu um tapinha no ombro de Mori enquanto o urso esfregava panelas e frigideiras e lavava pratos. Olhando para sua cabeça acenando, Sumo riu e voltou para o segundo andar para preparar os suprimentos que ele traria. Primeiro, ele teve que carregar os suprimentos. Todas as sementes da colheita tiveram que ser trazidas primeiro. Não haveria problema, desde que ele liberasse algum espaço de armazenamento. Em seguida foi o problema das reservas de diesel. Sumo inicialmente pensou que poderia comprar grandes quantidades do mercado. No entanto, ele só conseguiu obter 100 ml de óleo diesel no momento em que o reino comercial secreto foi fechado. Este combustível foi apenas suficiente para ajudá-los na atual situação de urgência, mas não resolveu a falta geral de diesel. Todos os dias, tenho que fazer uma viagem de ida e volta para transportar diesel. Além disso, se tiver que voltar, também tenho que dirigir o Eartiger. Então, vou dirigir o Tigre de Terra mais tarde e ensinar Mori a dirigir a colheitadeira. Sumo felizmente decidiu transformar o guerreiro Lieutenant Bear em um motorista habilidoso. Ele rapidamente selecionou algumas armas e munições e carregou o carro. Depois disso, tudo foi preparado. Já eram 6h30 no abrigo. As pessoas no Candlelit Shelter não o apressaram. Mesmo Zong Kringsu não havia enviado uma única mensagem para ele. No entanto, Sumo sabia que eles definitivamente estavam esperando ansiosamente. Mori, venha logo, vou te ensinar a dirigir. A colheitadeira era muito mais fácil de dirigir do que a Yachtger porque seu motor era um motor de curso único e não havia transmissão. Não foi preciso muito esforço para ensinar Mori. Depois de um tempo, ele já sabia dirigir a colheitadeira e passear com habilidade. Devido à sua altura, Mori precisava se abaixar enquanto dirigia. Além disso, ele parecia uma pessoa normal dirigindo um carro quando alguém olhava à distância. Tudo bem, Oreo. Mori pode dirigir porque tem mãos e pés. Você não precisa se esforçar tanto. Sumo não sabia se deveria chorar ou rir quando Oreo indicou que ela queria tentar dirigir o Tigre de Terra. Ele pegou Oreo,
Colocou-a no banco do passageiro e a tranquilizou. Depois que Sumo fechou o portão da garagem e verificou novamente se tudo foi trazido, as duas bestas de aço partiram oficialmente. Agora a neve havia se tornado completamente sólida sob a luz do sol e formado uma superfície gelada. Os veículos dependiam das correntes de neve para se agarrar à superfície e rolavam em ritmo acelerado. O sol estava se pondo gradualmente ao longe e o carnaval noturno no deserto estava prestes a começar. O preço das várias sementes no mercado caiu rapidamente sob a influência de Sumo. Tome o trigo de primavera como exemplo. Após a compra massiva de Sumo, caiu das 15 vezes iniciais para 8 vezes seu peso em comida. Recentemente, caiu para 4 vezes o seu peso em alimentos, e o declínio não diminuiu. Quem não tinha dinheiro para sementes esperava que os primeiros que conseguissem cultivar safras de excelente qualidade realizassem a primeira colheita. Aqueles que podiam comprar sementes também estavam ansiosos. Eles pegaram todos os suprimentos em preparação para uma onda de compras. Sentaram-se no chão, aguardando o momento oportuno. As planícies ao redor do Candlelit Shelter não eram exceção. Aos olhos de todos no mundo exterior, eles eram o abrigo mais sortudo porque estavam situados ao lado do abrigo de Sumo. Candlelit Shelter também cultivou 240 mil de terras agrícolas graças à escavadeira. Eles seriam capazes de semear as sementes assim que as recebessem. As pessoas sentavam-se nas altas encostas com vista para os campos que cultivavam. Todos eles estavam conversando, mas seus olhos errantes os traíram, se afastando na direção onde Sumo geralmente aparecia. Ambos estavam ansiosos, pois 20 daquelas tochas, que eram a recompensa universal por sobreviver ao desastre da nevasca, foram acesas por toda a área, iluminando seus arredores e afastando a escuridão. Irmã Shen, a poderosa Su não se esqueceu de nós, certo? Os lotes estão todos arados, mas não temos sementes. Depois de mais 10 minutos sentado no chão, um adolescente de 17 anos finalmente não conseguiu se conter e falou baixinho. No entanto, assim que ele pronunciou essas palavras, antes que Shen Shen pudesse responder, o homem de meia-idade ao lado deu um soco na cabeça dele. Garoto, mesmo que o Todo-Poderoso Su não venha, é porque ele está ocupado. Todos nós temos que esperar. Só conseguimos cultivar tanta terra para plantar devido a ele. É porque ele nos tinha em alta conta. Você não pode ter paciência nem um pouco. Ah, se você trouxer isso de novo, você está realmente sendo ingrato. Isso mesmo. Essas sementes de excelente qualidade custariam muito dinheiro se outros quisessem comprá-las, mas agora a poderosa Su está nos dando de graça. Todo-Poderoso Su está aqui. Uau! Todos que estavam apenas repreendendo o adolescente se levantaram em um instante com um clamor depois de ouvir essas palavras. Seguindo a direção do dedo do homem, eles olharam em direção ao local onde Sumo geralmente aparecia. 2 conjuntos de faróis de carros brilhavam intensamente. Na escuridão da noite, os faróis eram como chamas de velas, acendendo instantaneamente a tocha no coração de todos os refugiados. Nos corações de todos, as chamas estavam incendiado. Todos, ouçam o slogan e levantem-se. Depois que o Feiguang humildemente renunciou, o líder do Candlelit Shelter era agora o jovem Shen Shen. Ao receber o endosso de Sumo, centenas de refugiados começaram a se mover em uníssono, ouvindo suas instruções, embora Shen Shen fosse apenas um jovem de 20 e poucos anos. Dentro de 4 ou 5 segundos, os refugiados, que estavam sentados no chão em desordem, começaram a se alinhar ordenadamente. Todos vocês, olhem para a esquerda e contem. Os 2 carros que transportavam as chamas já estavam próximos. Os refugiados estavam todos excitados e suas vozes, enquanto contavam, ficavam cada vez mais altas. No entanto, quando 2 carros se aproximaram e todos os refugiados viram claramente os contornos dos 2 veículos, eles de repente ficaram quietos. Silêncio, silêncio supremo. Além do farfalhar da brisa soprando no chão, estava tudo quieto. Até a respiração dos refugiados parou por alguns instantes.
Essa aparição também confundiu a equipe de liderança do Candlelit Shelter. Todos eles viraram a cabeça maravilhados ao ver o grande veículo que Mori dirigia. Desta vez, não apenas os refugiados ficaram estupefatos, mas também Shen Shen, Wu Feiguang, Qiqin e os outros. Isto é, uma colheitadeira. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 239, meio ano. O perigo real da inundação ou útil vendo a multidão estupefata à distância, Mori apertou a buzina com curiosidade, e o som melífluo da buzina imediatamente começou a ecoar pelo deserto vazio. O som da buzina da colheitadeira não era, com toda a justiça, muito agradável, até um pouco dura. No entanto, foi esse som familiar ensurdecedor que fez os refugiados, que já tinham visto uma colheitadeira na terra antes, reagirem. Colheitadeira, é realmente uma colheitadeira. O Todo-Poderoso Su construiu uma colheitadeira. Deus, ouvi dizer que o Todo-Poderoso Su estava comprando projetos há apenas 2 dias, e agora já está feito. Se houver uma colheitadeira, haverá outras máquinas agrícolas. Quanto mais perto os 2 monstros mecânicos estavam deles, mais alto é o rugido dos motores. O som vibrou como uma melodia no sangue de cada refugiado. Até Shen Shen, que geralmente se orgulhava de sua capacidade de lidar com as coisas com calma, também estava de boca aberta. Fora da multidão, Zong Qingsu estava sob uma árvore. Seus lindos olhos também piscaram quando ela olhou para Mori dirigindo a colheitadeira, indicando um traço de curiosidade. Enquanto isso, ao ver todos os refugiados que estavam ansiosos para partir, Sumo não hesitou em estacionar o veículo e abrir a porta. De acordo com o plano anterior, Sumo endireitou a bainha de seu uniforme de combate e lentamente saiu do carro depois que Oreu saiu correndo do banco do passageiro e desapareceu de vista, como um raio de luz prateada. Oreu ficaria de guarda enquanto Mori era responsável por limpar o campo. Olhando para a multidão expectante, Sumo simplesmente pegou as sementes de seu espaço de armazenamento e as empilhou no chão. Eu trouxe as sementes. Não há tempo a perder, vamos começar a plantar. Sementes de excelente qualidade naturalmente tinham uma leve camada fluorescente, o que as tornava muito visíveis à noite no terreno baldio, onde não havia poluição luminosa. Irmão Su, agora que temos uma colheitadeira, devemos também ajustar nossa divisão da colheita, caso contrário. A eficiência e a velocidade eram completamente diferentes com e sem a colheitadeira. Além disso, desde que o operador pudesse fornecer combustível suficiente, eles também poderiam economizar muita mão de obra e alocar o excedente para os esforços subsequentes de lavoura e semeadura. Não há necessidade disso. Estou fornecendo esta colheitadeira gratuitamente, mas tenho alguns requisitos. Espero que todos cooperem comigo. Depois de dar uma olhada nos refugiados nervosos na primeira fila, Sumo sorriu. Não é só a ceifeira debulhadora. Também posso fornecer gratuitamente a enxada rotativa e o moedor de farinha. No entanto, depois de 4 ou 5 rodadas de plantio, precisarei que todos cooperem comigo e plantem outras colheitas. Tal como repolho, soja, cenoura, algodão. Sumo recitou os nomes de 7 ou 8 colheitas de uma só vez. Olhando para a multidão que agora estava completamente estupefata, Sumo encolheu os ombros e continuou a retirar mais sementes. Sumo esperava o choque que aquelas ferramentas trariam aos refugiados do deserto, mas a realidade da situação era muito mais exagerada do que ele imaginara. Os rostos dessas pessoas retratavam o que significava estar completamente chocado ao máximo. Depois de 4 ou 5 segundos, todos ainda estavam olhando fixamente para frente e suas mentes ainda se perguntavam o que estava acontecendo. Sumo teve que acenar com a mão impotente. Ok, qual é o problema? Vamos falar sobre isso depois da primeira rodada de colheita. Se não começarmos agora, as sementes não serão semeadas nem depois das 12 horas. Os refugiados, que ainda estavam em estado de choque, reagiram às palavras de Sumo. Seus rostos estavam cheios de sorrisos que não desapareciam, e todos deram socos e formaram uma longa fila de acordo com o arranjo anterior.
Eles tinham 240 mu de terra. No processo de cultivo da terra, o Candlelit Shelter reuniu mais alguns refugiados que estavam anteriormente localizados nas proximidades. O abrigo atual tinha um total de 133 adultos, 6 adolescentes de 17 anos e uma criança. Havia apenas 46 homens entre eles, então a porção de cada pessoa era de 2,5 mu de terra, compartilhando um total de 115 mu. Os 6 adolescentes, por outro lado, receberam um mu cada, dividindo 6 mu entre eles. Além de algumas logísticas necessárias para garantir que as pessoas que trabalhavam tivessem comida suficiente para comer e água para beber, o restante das mulheres recebeu 1,5 mu de terra cada. Combinadas, todas as terras agrícolas foram distribuídas. Neste momento, Shen Shen estava na vanguarda. Quando ele chamava o nome de uma pessoa, a pessoa correspondente se apresentava para receber sua própria parte das sementes. Sumo ficou ao lado de Shen Shen. Depois de receber a atenção de cada refugiado, Sumo observou como todos começaram a plantar de acordo com as suas alocações anteriores. Ele estava tenso, mas agora finalmente deu um suspiro de alívio. Com exceção de Zong Qingsu, todos no Candlelit Shelter, incluindo a liderança, tiveram que trabalhar. O bom é que os professores do Candlelit Shelter treinaram todos sobre como plantar. Enquanto caminhava no caminho entre os campos, Sumo olhou para a esquerda e para a direita, mas não encontrou nenhum problema gritante. Durante esta era da civilização, aqueles que cultivam bem estão muito interessados nisso ou herdaram terras que passaram por várias gerações. Poucas pessoas estariam dispostas a fazer esse tipo de trabalho de outra forma. Desde que chegamos ao deserto, devemos cultivar a terra ou morrer. Dado esse ultimato, a atitude de todos em relação a aprender os meandros da agricultura tornou-se muito mais séria. Enquanto percorria a área, Sumo notou que os adolescentes também estavam cultivando diligentemente. Ele assentiu silenciosamente com a visão. Tudo estava se desenvolvendo de acordo com o processo idealizado. Quanto mais plantassem, melhor seria a colheita e mais ganhariam. Mesmo quando Sumo não estava supervisionando o trabalho, essas pessoas exerciam toda a sua força, cada uma mais louca que a outra. Que tal? Você não esperava que fôssemos tão eficientes, não é? Quem poderia imaginar que essas pessoas, que eram trabalhadores de colarinho branco e estudantes apenas um mês atrás, poderiam se adaptar tão rapidamente? Zong Qingsu notou que Sumo estava parado no cume, sentindo-se atordoado. Ela veio silenciosamente. É uma pena que o próximo desastre esteja chegando. Vamos torcer para que todos aqui vivam bem. Sumo balançou a cabeça. Ao pensar na inundação iminente e no futuro dessas pessoas, Sumo sentiu uma leve dor de cabeça. A causa do desastre de punição ainda não havia sido encontrada. Se nada mudasse, toda a humanidade teria que suportar um dilúvio que durou até 180 dias. No entanto, o bom é que eles também desencadearam um desastre de bem-estar. A maioria das pessoas não tinha problemas em juntar comida para meio ano. Se o desastre for realmente uma grande inundação desta vez, se a raça humana pode sobreviver ou não pode não ser o maior problema. Oh! Sumo olhou depois de perceber o olhar significativo de Zong Qingsu e seguiu a direção do olhar dela. Aconteceu de estar no complexo Candlelit Shelter. Se a próxima inundação durar 180 dias, e então retroceder após o término do desastre, a sobrevivência humana não será um problema. As pessoas em locais baixos migrarão para terrenos mais altos e as pessoas na base da montanha irão para o topo da montanha. Se realmente não puderem, podem gastar alguns pontos e materiais para construir um pequeno barco, o que também lhe permitirá sobreviver. Mas os abrigos que todos criaram usando seus núcleos vão acabar, não vão? Embora uma pequena porcentagem de pessoas tenha abandonado um abrigo criado pelo jogo, optando por construir sua própria casa e tentando não depender do jogo para tudo, mais de 70% das pessoas ainda viviam no abrigo criado pelo jogo. Eles tiveram que contar com as várias funções do painel do jogo para sobreviver.
A grande enchente seria um grande desastre não apenas para os abrigos acima do solo, mas também para os abrigos subterrâneos. Os abrigos subterrâneos dessas pessoas não foram abençoados magicamente nem tinham a tecnologia necessária para resistir ao dilúvio. Depois que as águas da enchente baixaram, tudo o que restou foram os destroços. Quanto aos abrigos acima do solo, os que foram construídos em terrenos mais altos ainda podiam contar com o terreno para resistir à inundação. No entanto, aqueles em áreas baixas tiveram que ser abandonados. Sim. Depois que a maioria dos abrigos se foi, eles realmente não podem mais contar com esses recursos mágicos para se desenvolver. Até onde eu sei, muitos projetos só podem ser usados se o abrigo atingir um nível específico. Se todos descartarem seus abrigos, é o mesmo que descartar a oportunidade de usar a tecnologia do jogo. Nesse ritmo, a tecnologia humana voltará ao que era antes de passarmos por aqui. Depois de 1 ou 2 décadas, atingiremos os limites de nossa tecnologia novamente. No entanto, quem pode dizer com certeza o que acontecerá em algumas décadas? Talvez o poderoso Sul lidere a todos em uma onda de avanço tecnológico. Zhong Qingsu parecia ter medo de pressionar Suma demais. Sua última frase parecia ter sido dita mais em tom de brincadeira do que em seriedade real. Depois que ela terminou de falar, ela inclinou a cabeça em pensamentos profundos. Se você realmente diz isso, então eu liderarei todos. Este desastre ainda não chegou, então quem pode prever o futuro com certeza? Talvez eu desencadeie um desastre diferente e o desastre da inundação desapareça no ar. Sumo nunca se preocupou com as incertezas do futuro. Ele notou a preocupação nos olhos de Zhong Qingsu e então se conteve. Ele não disse a ela que possuía a carta do pergaminho de pintura da montanha e do mar. Se a raça humana realmente entrasse em crise, o dilúvio diminuiria em um dia enquanto Sumo usasse esta carta. Naquela época, montanhas e rios surgiriam e os oceanos seriam criados. As terras seriam transformadas em planícies adequadas à sobrevivência humana. Porém, antes disso, se Sumo quisesse encontrar sua irmã e explorar a base de satélites perdida em busca dos segredos desse mundo, ele ainda precisava que o dilúvio acontecesse. Os dois sentaram-se no cume. Depois de encerrar esse tópico, os dois começaram a ter uma conversa casual. Comparado com o Zhong Qingsu nas ruínas do tempo, o Zhong Qingsu no mundo principal era mais independente, e seus pensamentos estavam alinhados com aqueles que experimentaram toda a extensão dos desastres do deserto do juízo final. Em muitas pequenas questões, Sumo também adotou uma filosofia ligeiramente diferente. Nos campos abaixo, todos os refugiados realizavam metodicamente a semeadura final e o trabalho de lavoura de acordo com o cronograma. O tempo passou. Neste momento, ninguém chorou de cansaço ou dor. Mesmo que suas cinturas protestassem, elas ainda repetiam com firmeza o processo de dobrar, semear, endireitar e colher mais sementes. Uma lua verde, que era diferente da lua vermelha demoníaca usual, rastejou para o céu, sinalizando a chegada do desastre e do bem-estar. Este verde não era um verde fluorescente, mas um verde muito confortável e agradável aos olhos. Era brilhante o suficiente para iluminar todos os que trabalhavam nos campos. Quanto mais ofuscante se tornava a luz verde, mais próximo estava o momento da chegada do desastre. No momento em que a luz verde estava prestes a se condensar totalmente, faltavam apenas 10 minutos para o início do desastre e do bem-estar. 2 mu não era muito grande, mas também não era uma área pequena. Até os adolescentes haviam concluído suas tarefas. Eles se sentaram ao lado de suas terras, esperando o desastre chegar. Como é bom quando não há muitas preocupações aqui no deserto. Viva o momento, vamos viver o momento. Essa é a maneira mais correta de pensar. Olhe para eles, como estão felizes. Sumo se levantou, limpando a poeira de seu uniforme de combate. Em seguida, ele puxou Zhong Qingsu para cima, pois as pernas dela estavam dormentes depois de ficar sentada por muito tempo. Os dois ficaram lado a lado, olhando para os refugiados dispersos sob a luz verde.
E depois para os sorrisos felizes que floresceram em seus rostos apesar do cansaço, Sumo entendeu pela primeira vez porque alguém poderoso carregava o fardo toda vez que o seu caía. Quanto mais forte a habilidade, maior a responsabilidade. Nesse nível, talvez aquelas pessoas poderosas não colocassem mais sua segurança pessoal como sua primeira prioridade. Zumbido. 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 Enquanto Sumo estava pensando, o relógio bateu meia-noite no painel do jogo, e o desastre do bem-estar finalmente chegou. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 240. 3 anos para florescer, 3 anos para dar frutos. Assim que passou o meio-dia, a cor verde da lua no céu rapidamente recuou e se transformou em um branco prateado normal. Ao mesmo tempo, a grama no chão começou a crescer loucamente, na medida em que era visivelmente óbvio. Um desastre de bem-estar também foi um desastre. Contanto que a palavra desastre fosse adicionada, era tanto uma grande oportunidade que os seres humanos poderiam usar para se desenvolver, quanto uma punição em outro nível. Aqueles abrigos construídos diretamente usando os núcleos fornecidos pelo jogo seriam bons, pois o poder do núcleo já havia limpado todas as sementes de plantas abaixo do abrigo. O núcleo também varreu gentilmente qualquer ameaça a 10 metros dos abrigos. No entanto, para aqueles que construíram suas próprias casas, especialmente para aqueles que não limparam o terreno antes da construção, esse desastre pode ser um verdadeiro desastre. Depois de apenas 10 minutos, a fundação sob inúmeras casas autoconstruídas já havia se tornado instável. Algumas pessoas, que vinham tentando economizar tempo, usaram madeira para construir suas casas. Agora, as plantas cresceram a partir da madeira, forçando a madeira a quebrar em pedaços, resultando no colapso da casa. Isso aconteceu nas planícies ao redor do Candlelit Shelter também. Arbustos que originalmente tinham apenas 1 ou 2 metros de altura subiram como se estivessem tomando esteroides. Se isso continuar sem intervenção humana, esses arbustos podem atingir pelo menos 5 ou 6 metros de altura nesses 3 dias. A grama no chão também estava crescendo rapidamente, aumentando 1 ou 2 milímetros de altura a cada 30 minutos, e 4 ou 5 centímetros em um dia. Felizmente, esse ritmo louco de crescimento dura apenas 3 dias. Se as coisas realmente acontecessem de acordo com os caprichos dessas pessoas, a duração do desastre previdenciário teria se estendido para meio mês ou um mês inteiro. Se isso aconteceu, temo que o horror que esse desastre de bem-estar traz excedem muito da enchente. Depois de observar cuidadosamente a velocidade da grama crescendo sob os pés e o processo de crescimento de arbustos e árvores, Sumo estava um pouco ansioso com as outras mudanças ocultas que esse desastre poderia causar. As plantas que não haviam sido cultivadas pelo homem eram de qualidade comum e cresceriam 50 vezes mais rápido. As raças estrangeiras, humanos e criaturas mutantes não podiam consumir o excesso de oxigênio no deserto. Haveria um grande excesso de oxigênio, resultando em um aumento no teor de oxigênio da atmosfera do terreno baldio e uma diminuição nos níveis de dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa. A diminuição dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera levaria a uma rápida queda na temperatura. Ao mesmo tempo, os níveis de oxigênio na atmosfera aumentariam rapidamente, recriando o período carbonífero na Terra. 95% do continente foi coberto por plantas durante esse período. Havia libélulas com envergadura que media a altura de um ser humano normal e até aranhas do tamanho de um pequeno caminhão. Claro, dentro desses 3 dias, os humanos só se sentiriam mais enérgicos, apesar do crescimento louco das plantas. Após o fim do crescimento descontrolado, voltavam a sentir desconforto, como se faltasse oxigênio. Não se preocupe. Há 2 dias, especialistas previram as mudanças na concentração de oxigênio e os possíveis impactos desse desastre. Embora seja apenas um modelo de dados, é bastante confiável. A maioria das pessoas não se importa com esses outros impactos adicionais. Mesmo que eles quisessem pensar sobre isso, definitivamente seria apenas depois de encherem o estômago primeiro.
Zong Kingsu falou essas palavras suavemente enquanto olhava para Sumo, que estava um pouco nervoso enquanto pensava no problema. Suas palavras eram razoáveis e pareciam possuir algum tipo de mágica que poderia fazer as pessoas se acalmarem rapidamente. Ouvindo as palavras de Zong Kingsu e olhando para os refugiados que gritavam em extrema surpresa, Sumo sentiu que havia exagerado um pouco. Ele não pôde deixar de tocar sua cabeça. Não importa o que esse desastre traria para os seres humanos que vivem neste deserto, eles poderiam contar com os efeitos desse desastre de bem-estar por enquanto. Eles tinham que comer bem e sobreviver. Nos campos, o trigo da primavera começou a brotar em uma hora. As plantas eram verdes e exuberantes, criando uma visão que poderia facilmente animar as pessoas. As pessoas não podiam deixar de patrulhar de um lado para outro em suas próprias áreas, cuidando das plantações. Os encarregados da logística também carregaram vários baldes grandes de sopa de vegetais silvestres e começaram a distribuir tigelas de sopa. Depois de pensar sobre isso, Sumo foi até os baldes, tirou cerca de 1 litro de água de energia psíquica de seu espaço de armazenamento e derramou quantidades iguais em cada balde. Em seguida, ele pegou um balde de óleo vegetal meio usado e despejou 100 mililitros em cada balde. Os refugiados no deserto eram muito fracos. A primeira onda de refugiados que foram transportados para cá agora estava fraca. Mesmo que fossem homens fortes e robustos, seu físico agora não era nem comparável ao dos adolescentes na terra. Todos os dias eles só consumiam sopa clara de vegetais silvestres. Ocasionalmente, eles consumiam rações secas e suprimentos retirados do castelo Kobold. Tudo bem se a carga de trabalho habitual não fosse pesada, mas algumas pessoas já estavam pálidas. Se não fosse por sua excitação, eles teriam desmaiado ali mesmo. Se permanecessem nesse estado por 1 ou 2 dias, ficariam muito doentes e talvez morressem. Certifique-se de distribuir a mesma porção para cada pessoa. Não dê a algumas pessoas mais e a outras menos. Depois de dar uma olhada nas mulheres que carregavam os baldes e observar seus acenos contínuos, Sumo relaxou. Ele caminhou de volta para seu tigre de terra, seguindo a trilha. O Candlelit Shelter estava agora de volta aos trilhos. Com a ajuda do maquinário, conseguiriam uma boa colheita mesmo que ocorressem alguns acidentes. A próxima coisa que Sumo teve que fazer foi garantir o fornecimento de combustível suficiente e que o enxada rotativo e o moedor de farinha estivessem no lugar e prontos para operar. Eu vou voltar primeiro. Vou encontrar uma maneira de trazer o moedor de farinha e a enxada rotativa para cá. Enquanto isso, você tem que ajudar a cuidar dos refugiados aqui. Quase todos em Candlelit Shelter sabiam que havia uma relação tácita entre Sumo e Zong Kingsu. Além disso, a força de Zong Kingsu era excelente. Ela também era inteligente, então todos concordaram sem palavras que ela não precisava trabalhar. Não se preocupe, eu cuidarei das coisas deste lado. Pode ir na frente. Depois que Zong Kingsu assentiu solenemente, Sumo apontou para Moori, que estava segurando uma metralhadora tipo 80 em seus braços, à distância, que saiu correndo da escuridão em que estava se escondendo. Oreu também abriu a porta do carro sem ser notado e correu para o banco de trás do carro. Sentado no carro, Sumo acenou com a mão mais uma vez enquanto olhava para o vasto campo. Quando Moori colocou o pé no acelerador, o tigre de terra rugiu para frente. A primeira rodada de semeadura e colheita havia sido concluída. Se fosse contado o tempo de descanso, a segunda rodada de semeadura deveria ser por volta do meio-dia do dia seguinte, às 11 horas. Quanto mais cedo o motocultivador chegasse, mais mão de obra e tempo poderiam ser economizados. Depois de ensinar Moori a dirigir, Sumo ficou feliz em se tornar um passageiro no caminho de volta e continuou a estudar o projeto do timão rotativo inacabado. A estrutura geral do motocultivador foi concluída, mas, depois de observar as capacidades físicas dos refugiados no Candlelit Shelter, Sumo teve algumas novas ideias em relação ao motocultivador. Preciso aumentar a potência da máquina. Com isso posso construir 2 máquinas para que possam trabalhar em conjunto.
Um motocultivador não era caro de construir e nenhum conhecimento técnico era necessário para operá-lo. Os operadores só precisavam abaixar as lâminas rotativas, avançar e continuar. Se houvesse apenas um leme rotativo, os refugiados fisicamente fracos atualmente no Candlelit Shelter precisariam trabalhar ao lado dele. Isso reduziria a eficiência e a velocidade do trabalho. Era melhor para ele usar alguns pontos de sobrevivência e construir 2 unidades. Antes que Sumo pudesse começar a considerar se ele também tinha que aumentar o número das outras máquinas, o abrigo subterrâneo apareceu no final de seu campo de visão, graças às habilidades de condução de Moori. Mestre Sumo, temos árvores perto de nossa casa. Como Sumo estava olhando para baixo, contemplando esses assuntos, ele não observou seus arredores. Depois de ouvir as palavras de Moori, ele olhou para cima e ficou instantaneamente atordoado com a visão diante dele. Besteira. A área ao redor do abrigo subterrâneo era árida. Havia apenas solo amarelo ao redor. Por essa lógica, nada deveria ter crescido aqui. No entanto, além de um espaço circular ao redor do abrigo subterrâneo, o restante da área era visivelmente verdejante, mesmo quando visto de longe. O mais horrível foi isso. As árvores estavam crescendo. Isso é muito ultrajante. Que tipo de árvore é essa? Por que está crescendo tão rápido? O tigre de terra continuou batendo nos troncos das árvores, fazendo ruídos de batidas. Olhando para a empolgação de Mori enquanto procurava por árvores para bater, Sumo rapidamente parou e saiu do carro para ver mais de perto. Em comparação com os arbustos nas planícies de Hopi, as mudas perto do abrigo subterrâneo estavam crescendo muito mais rápido. Se isso continuasse sem intervenção humana, as árvores definitivamente cresceriam nesses 3 dias até o mesmo nível que ele havia visto na simulação do talismã. Puxando uma pá, Sumo tentou desenterrar a raiz de uma muda sob a iluminação dos faróis do Yartiger. Com apenas uma escavação, ele sentiu uma dor de cabeça chegando. As raízes dessa espécie desconhecida eram ainda mais horríveis em comparação com as pequenas árvores do lado de fora. Apenas 2 horas se passaram, mas as raízes, que eram tão grossas quanto um dedo, agora estavam emaranhadas. Eles extraíram freneticamente nutrientes da terra estéril para suprir o tronco acima. Sumo levantou-se e usou toda a sua força enquanto tentava puxar o tronco da árvore 2 vezes. No entanto, esta muda foi extremamente difícil. Graças às suas raízes, Sumo não conseguiu puxá-lo apesar de sua força. Mesmo que ele cortasse o tronco, as partes abaixo ainda permaneceriam. Deus, essa coisa é realmente teimosa. Moori, venha trabalhar. A força de Moori era extremamente aterrorizante. Essa força não era apenas aparente enquanto ele estava cultivando. Sumo também podia sentir a força de Moori na vida diária. Depois de invocar a força de Moori, os dois trabalharam juntos e finalmente arrancaram todas as raízes dessa muda. O sistema de avaliação sem resposta anterior piscou. Esta coisa deve ser classificada como morta depois de ser retirada e, portanto, pode ser identificada pelo sistema. Os movimentos de Sumo não eram lentos, apesar de seus pensamentos. Enquanto ele se concentrava, o processo de identificação do sistema foi concluído e a verdadeira natureza da muda foi revelada. Fonte de árvore frutífera de energia, rara vírgula. Descrição: sementes de árvores frutíferas que absorveram água de energia psíquica por um longo tempo. Depois que seu crescimento foi induzido por forças desconhecidas, ele brotou do solo. A árvore frutífera da fonte de energia leva 3 anos para crescer, depois mais 3 anos para dar flores e mais 3 anos para dar frutos. Leva 9 anos para amadurecer. Quanto mais energia psíquica a água absorve no processo de crescimento, mais fortes se tornam as propriedades de seus frutos. Se não absorver água de energia psíquica no processo, apenas florescerá, mas não produzirá frutos. Habilidade especial, estágio e vírgula, imaculada. Comer a fruta pode fortalecer o metabolismo do corpo e expelir mais de 90% dos resíduos do corpo humano. É um bom tesouro que pode prolongar a vida e curar ferimentos internos.
Também pode ser amplamente utilizado para fins medicinais. Adicioná-lo em misturas aumentará a eficácia do medicamento. Habilidade especial. Estágio terceiro, energia. A fonte de energia da fruta pode substituir núcleos danificados no desenvolvimento da estrutura do abrigo. Cada fruta pode aumentar a área de um abrigo em 10 metros quadrados ou pode desbloquear outros efeitos. Comentário: vou comprar algumas frutas da fonte de energia. Fique aqui, não se mexa. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.